Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem e estejam se cuidando. Em nossa videoaula de hoje, nós vamos retomar o objeto de conhecimento sobre reprodução das aves e a reprodução dos mamíferos e também vamos entender o que é essa alternância de gerações que alguns tipos de seres vivos fazem. Então, se liga aí que nossa aula vai começar. Os aspectos reprodutivos, a gente tem que sempre saber que vão ter classificações quanto ao sexo. Os animais, eles podem ser monóicos ou dioicos. Um animal monóico, ele vai ser o popular hermafrodita, como você pode ver a planária, a minhoca, o caramujo, eles vão possuir os dois tipos de sexo, tá certo? E tem os animais dioicos, que é quando existe o macho e a fêmea. Bem, além dos aspectos reprodutivos, é bom a gente salientar aqui os tipos de reprodução, que existe a reprodução sexuada, com o desenvolvimento direto, assim como também existe a reprodução assexuada. Aqui nós estamos vendo dois tipos de reprodução sexuada. A reprodução sexuada é a fecundação interna. Observem aqui as aves e tem a reprodução sexuada com a reprodução externa. Por que externa? Porque os óvulos, no caso dos peixes, como nós já vimos, serão fecundados fora do corpo da fêmea, tá certo? Bem, isso aqui é mais só para mostrar, porque eu sei que vocês sabem. Em relação à reprodução, nós vamos iniciar a reprodução das aves. Aves, como vocês sabem, são animais que têm o corpo coberto de penas e que algumas até voam. As aves são animais ovíparos e de sexos separados, ou seja, são dioicos. Quando vão se reproduzir, o macho corteja a fêmea para acasalar. Sua fecundação é interna, certo? E o espermatozoide passa do corpo do macho para a fêmea através do contato entre as aberturas que a gente chama de cloaca, tá bom? Nos ovos encontram-se anexos embrionários, que são o âmion, o córeo e o alantoide. Substâncias de reserva utilizadas para o desenvolvimento e a nutrição do embrião. Ao eclodir os ovos, os filhotes são alimentados e vigiados pelos pais até atingir a maturidade para dar sequência à espécie, tá certo? Então, como você vê, outras estruturas, mas não esqueça que esse saco vitelíneo seria a gema, onde aquele ser vivo, onde a ave vai, com o passar do tempo, retirando seus nutrientes para o seu desenvolvimento, tá bom? E vocês veem que tem um espaço aéreo, só para salientar aqui da importância que existe da respiração que ocorre essas trocas gasosas entre a casca e o exterior, tá certo? Agora nós vamos para a reprodução dos mamíferos. Os mamíferos são sempre animais de sexo separado. Se é isso, são dioicos e de fecundação interna. Em relação ao desenvolvimento do filhote, pode acontecer dentro de um ovo, no marsúpio ou dentro do útero. Iniciando nossos estudos, nós vamos começar com a reprodução dos monotremados, que são mamíferos, não parece, mas eles são mamíferos ovíparos, que é o ornitorrinco, a equidna, nome chique, né? Seu filho fica protegido em um ovo no interior do corpo da mãe por semanas, até concluir seu desenvolvimento. Após o nascimento, a cria irá se alimentar do leite materno via glândulas mamárias. Eles nascem de ovos, mas eles são mamíferos, porque o ovo ele vai estar dentro do corpo da fêmea e depois ele ainda vai ter o período de amamentação. No caso do mamífero marsupial, como koalas e cangurus, outros que vocês podem ver aqui, por suas fêmeas não apresentarem placenta bem desenvolvida, e alguns nem têm, as gestações são menores. Por esse motivo, os embriões ainda em desenvolvimento saem do útero se arrastando rumo ao marsúpio, que é essa bolsa, aonde eles vão concluir o seu amadurecimento. Nesse momento, também vão encontrar os seios da mãe, que garantirão o leite materno quando alimentam. E tem o mamífero placentário, como nós somos os seres humanos, que vamos ter uma gestação totalmente evoluída no interior do útero, onde o embrião, através da placenta, recebe oxigênio e nutrientes e elimina seus resíduos metabólicos, certo? Bem, existe também a metagênese ou alternância de geração. Existem apenas duas formas de reprodução nos seres vivos:
assexuada e sexuada. As algas, as briófitas, as pteridófitas e alguns selenterados, que são quinidóides, eles podem ter uma reprodução de duas formas. Pode ser por metagênese ou alternância de gerações, em que uma vez vai ser uma reprodução sexuada e na outra vez uma reprodução assexuada. Vamos iniciar o nosso estudo com as algas. Muito comum em algas pluricelulares, esse processo de alterna uma geração de indivíduos que vão ter gametas e outros que vão produzir em esporos. Na etapa sexuada, as algas vão desenvolver gametas se estiverem na água. Essas gametas vão encontrar o masculino e o feminino, formando o zigoto e dando origem a outra alga. Mas eles também podem se desenvolver de forma sexuada, quando o esporófito passa a produzir esporos, que são os pontinhos menores, e cada esporo vai originar uma gameta, e assim, com o passar do tempo, os indivíduos adultos vão ser desenvolvidos. Então, eles vão alternando. Uma geração com a reprodução assexuada, que é essa etapa do gametófico, do esporófito, ou uma reprodução na fase gametófica, em que vai acontecer a união das gametas no meio da água, tá bom? Temos também as briófitas. Nas briófitas, que são quem? Os musgos, que são plantas de menor porte. O ciclo reprodutivo começa pela etapa sexuada, com a união do anterozoide, que é a gameta masculina, produzida pelo gametófico masculino de uma planta, e da osfera, que é o gameta feminino, que é produzido pelo esporófito, que vai originar uma célula capaz de produzir também esporos, e desses esporos vão cair no solo, dando origem à reprodução assexuada, como vocês podem ver. E eles podem fazer essa alternância, o que é que vai levar algas briófitas ou até mesmo pteridófitas a mudarem as condições ambientais. Se ele tiver água suficiente para a reprodução sexuada, ele faz, senão ele vai da forma sexuada. Ou então, ao contrário, isso vai depender da melhor condição que aquele ser vivo tem. Nas pteridófitas, a reprodução, que é das samambaias, das avencas, tem início pela etapa sexuada, quando surgem os gametas anterozoide e osfera. A partir da fase gametófica, quando ele está adulto, vai se transformar em prótalo, como vocês podem ver, que parece até um coração, né? Nele, os gametas produzidos se unem, originando também o esporófito. Quando o esporófito cresce na porção interior de suas folhas, é possível observar estruturas circulares denominadas sodos, ou sodos, onde se alojam os esporos que vão caindo por terra, dando origem a um novo ciclo de vida, certo? E os quinidários, ou selenterados, como eram conhecidos antigamente, são águas-vivas, como vocês podem ver na imagem, que vão ter alternância de geração também. Como forma de reprodução, esta consiste na reprodução sexuada de forma polipóides, que se segmentarão, originando medusas de maneira sexuada por estabilização. Então, eles vão ter essa alternância. Como eu falei, isso vai ser de acordo com a necessidade que aquele ser vivo tem naquele momento, porque ele não pode ficar sem gerar descendentes, tá certo? Jamais considere seus estudos como uma obrigação, mas como uma oportunidade invejável para aprender. Albert Einstein.